A ilha ficava de acordo com os desejos dele. Ele podia se satisfazer como quisesse no universo dele, distante dos olhos de qualquer pessoa. Era um lugar para ele se safar de tudo o que ele quisesse se safar. Toda e qualquer coisa acontecia naquela ilha. O caso Jeffrey Epstein é um daqueles que a gente sabe que existe, que escancara a maldade, a podridão do ser humano, mas muitas vezes a gente se recusa a acreditar que isso acontece, né? Até me lembra muito o caso que a gente já contou aqui do cara lá, né, que era o dono lá do Casas Bahia, que é um caso muito pesado também. Um professor que se tornou bilionário, amigos de políticos famosos, tinha uma network de dar inveja a qualquer um, né? Ele vivia em meio à elite americana, era repleto de mansões, de carros luxuosos, enfim, um magnata. Mas que por trás disso tudo existia um esquema. Um dos mais macabros e terríveis que permeiam a humanidade, né? Um esquema envolvendo tráfico humano, prostituição e até mesmo pedofilia. Esse talvez foi um dos maiores escândalos dos Estados Unidos, né? Da história dos Estados Unidos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ele, do caso Jeffrey Epstein. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O Jeffrey, ele foi um cara que iniciou a sua carreira como professor de física e matemática. Ele nasceu em janeiro de 53, lá em Nova York. Ele era um professor e até que, através do pai de um dos seus alunos, ele acabou conhecendo um banqueiro que acabou se interessando até mesmo pela inteligência financeira que o Epstein ele tinha, né? Então ele acabou mudando um pouquinho para o ramo das finanças. Ele acabou virando assistente num banco de investimento. Em 1981, o Jeffrey acabou fundando a sua própria empresa, que era a Intercontinental Assets Group. A empresa dele servia meio que para ajudar a galera que tinha o dinheiro roubado por corretoras ou por advogados, né? Com essa empresa, o Jeffrey acabou conhecendo muita gente importante, muitos políticos, empresários, além de muita gente famosa, né? Muito ator hollywoodiano, esses caras da elite mesmo de Hollywood, né? Até pra vocês terem ideia, ele era amigo aí, né? Amigo, pelo menos conhecia, né? Tem fotos dos dois juntos, do ex-presidente Trump. Enfim, a vida foi passando, ele continuou sendo esse empresário, montando diversos negócios, tentando comprar jornais, até esquema de pirâmide parece que esse cara montou, né? Ele seguiu assim. Nessa altura ele já era um bilionário. O Jeffrey ele tinha um patrimônio gigantesco e essas coisas que ele fazia não justificava o tanto de grana que ele tinha, porque era muito dinheiro, né? Além de ter um jato particular, o cara ainda tinha diversos carros luxuosos, mansões, uma ilha particular com tudo que tem direito lá dentro dela e até mesmo uma espécie de templo. Bom, era um pouco óbvio que existia mais coisa por trás ali desse tanto de bem material, desse tanto de luxo, né? Mas as pessoas não tinham ideia da seriedade do que tinha por vir. O primeiro vestígio. Em 2005 foi a primeira vez que o nome do empresário deu o que falar, né? Começou a entrar na mídia aí. Ele foi acusado de abusar de uma menina de 14 anos. E aí você pode estar até pensando, pô, tá nos Estados Unidos, a justiça funciona bem, ele deve ter ficado muitos anos na prisão. Na verdade não foi isso não que aconteceu, né? O Epstein ele era tão poderoso e ele tinha pessoas muito influentes que o conhecia, com certeza pessoas que mexiam na máquina estatal também, que ele acabou pegando só 13 meses de prisão. Além de que ele podia sair da cadeia para gerenciar os seus negócios. Olha, parece até o Brasil, né? Um tempo depois, alguém bateu na minha porta e falou que o Jeffrey estava pronto para receber a massagem. O meu estômago embrulhou. Aquilo não parecia certo. Eu estava no meio da noite, achei que todo mundo ia dormir. Mas e aí, o que eu ia fazer? Eu ia falar não? Eu fui contratada para ser massagista. Eu não podia falar não, eu não vou fazer massagem. As festas proibidas. Na ilha dele, que a gente comentou já, foi descoberto que o Jeffrey ele dava festas pra galera da elite, né? A galera amiga dele mesmo, esse pessoal aí do topo ali, né, os atores, enfim, cara. Então sempre tinha muita festa nessa ilha dele, regada, é claro, sempre a
a drogas, bebidas, mulheres, enfim, né? A princípio iam todos num jatinho particular do Jeffrey mesmo, né? Que se chamava até Lolita Express. Tem até foto do ex-presidente Bill Clinton e das demais outras pessoas famosas, tipo a galera de Hollywood mesmo, andando nesse avião. Enfim, você tá vendo aí diversas fotos aí dele com várias pessoas famosas. O cara era muito influente mesmo. O problema é que além dessa galera, ele também levava crianças para essas festas nesse mesmo avião, né? E para conseguir essas crianças, ele contava com a ajuda da sua própria namorada, que se chamava Ghislaine Maxwell. E ela chamava algumas meninas, dava um dinheiro para elas, e se essas meninas arrumassem mais meninas, ela ganhava mais dinheiro. Então assim iam conseguindo encher ali a festa com essas meninas menores, né? Eu fiquei pensando, tipo, bom, como ele divide esse quarto com a Ghislaine, talvez ela esteja por aqui e ela possa entrar e ele não faça nada, porque ela tá ali do lado. Eu realmente pensei que ela se importava comigo. If you think at 14, $200, that's a lot of money at 14 years old. I mean, that's a lot of money now. A chantagem. Uma das teorias que eles levantam para dizer como o Jeffrey tinha tanta grana, como ele era tão influente assim, era de que ele tirava fotos, gravava a imagem dessas pessoas famosas que iam nas festas dele lá, né? E por elas estarem nesse ambiente com meninas menores de idade, e muitas vezes até tendo relações com elas, ele conseguia chantagear então essa galera, né, para poder ali ficar no topo, né, pedindo dinheiro, ou talvez, né, ele poderia explanar esses famosos que estavam indo lá. O que faz até muito sentido, já que ele chegou até a ganhar uma mansão de um amigo assim, simplesmente do nada. A prisão e a morte. Em julho de 2019, a coisa ferrou de vez pro Epstein, né? O bilionário americano Jeffrey Epstein está preso em Nova York, acusado de tráfico e exploração sexual de menores. Esta não é a primeira vez que um amigo do presidente Donald Trump responde por esse tipo de crime. Ele recebeu uma acusação federal de tráfico sexual de menores na Flórida e em Nova York. Quando ele foi preso, ele ficou numa ala de segurança máxima, mas depois que ele tentou se matar, ele foi transferido para uma outra ala chamada de ala anti-suicídio, né? E lá ficava um guarda ali olhando ele sempre para ver se ele não ia tentar nenhuma bobeira. Até que um dia acabaram transferindo ele de volta para essa área de segurança máxima. Na época ele já tinha os seus 66 anos de idade. Provavelmente ele iria ficar preso ainda por muito tempo, né? Como o julgamento não tinha acontecido, se rolasse talvez algum acordo, né, entre as autoridades e ele, tipo assim, pô, você me fala aí, me entrega o esquema, quem mais tá envolvido, que daí a gente diminui sua pena, ele com certeza iria delatar muitas pessoas, ele sabia de muitas coisas, né? Então vocês já devem imaginar aí com pessoas gigantes aí, famosas, né, que o que aconteceu com ele, né? Então em agosto de 2019, o Jeffrey estava na sua ala, onde sempre tinha um guarda que o vigiava a cada 30 minutos para ver como que ele estava, só que nesse dia os caras ficaram mais ou menos umas 4 horas sem ir ver ele, e na hora que eles foram ver o Jeffrey, ele simplesmente estava morto. Guardas encontraram um empresário de 66 anos desacordado e tentaram ressuscitá-lo, sem sucesso. Jeffrey Epstein foi declarado morto ao chegar no hospital. O FBI assumiu as investigações do caso. Não há nenhum suspeito em vista e a principal hipótese é de suicídio por enforcamento. Homicídio? As primeiras notícias eram de que tinha sido um suicídio, né? Apesar de não falarem como a morte foi causada por não terem informações, mas depois de um tempo, pela autópsia, o médico viu que tinha marcas de estrangulamento, ossos quebrados e tudo mais, o que fez parecer que não tinha sido um suicídio, sim um assassinato. Mas a mídia sempre insistia e batia nessa tecla dizendo que era suicídio. A galera da política e algumas pessoas influentes começaram a questionar, né, de algumas coisas, como esse lance aí dos guardas terem ficado 4 horas sem ir ver ele, como ele conseguiria se matar numa ala de segurança máxima, não tinha nada ali, aparentemente, mas enfim, né. O procurador-geral dos Estados Unidos disse estar horrorizado pelo fato de a morte ter ocorrido sob a custódia do governo federal. Os advogados de Jeffrey Epstein não confirmaram que o milionário teria cometido suicídio. E com isso a mídia meio que parou de afirmar que teria sido um suicídio, um suposto suicídio, né? Mas será que foi mesmo, né? O engraçado é que disseram que as câmeras de segurança deram defeito bem na hora também, né, desse suicídio, além de que o próprio colega de cela dele também tinha sido tirado antes da morte, né?
provavelmente para não ver também o que aconteceu, né? O que vale lembrar também é que onde o Jeffrey estava preso não acontecia um suicídio desde 1998, então era muito pouco provável que isso acontecesse. Mas estava perto dele ir para audiência para revelar tudo? Foi no dia. Ah, foi no dia? Ele foi preso, foi assim, ele prestou depoimento, ele foi pro tribunal. E eles deixaram lá, ele sob tutela, pra ele lá ouvir. Foi no dia da sentença. Uhum. Aí foram lá e ele tinha tirado a vida dele na cama. Então eles estavam prevendo que no dia da sentença ele ele seria acusado. Mas ele ia abrir a boca, ele ia falar. Então, eles achavam que quando eles matassem ele, o processo seria anulado. Tanto que todos eles ficaram tranquilões. Porque, putz, vão arquivar e aí não vai aparecer mais ninguém vai precisar se defender. Ah, entendi. Saquei. Só que foi pior. Porque quando isso aconteceu, aí é que eles abriram mais, falaram, não pode arquivar o processo. A gente precisa de uma resposta para isso aqui. Aí abre-se o leque, aí começou a pegar várias pessoas. Os fatos recentes. No dia 2 de julho de 2020, a ex-namorada de Jeffrey, a Ghislaine, ela foi presa por causa das alegações de aquisições e tráfico sexual de menores para lá o Epstein, né? Ela estava envolvida. E até hoje surgem algumas coisas novas sobre o caso, como o fato do príncipe Andrew ele ter sido acusado ali de abusos por uma mulher que na época ela era uma das meninas contratadas por Epstein. A Sarah, que essa menina é uma das vítimas, ela chegou até, inclusive, a escrever um livro chamado de Não Mais Silenciada, sobrevivendo a minha jornada até o inferno e de volta. Enfim, contando ali tudo que ela passou quando ela, acabou se envolvendo nessa trama toda, né? At one point, when I was being raped every single day, sometimes for 3 times a day, to 3 times a day, when Ghislaine herself, by her own hand, forced me into Jeffrey Epstein's room to be raped, did she say I'm sorry? Foi lançada também uma minissérie na Netflix em 2020 também, um pouco dessa história. There was an ever-revolving door of girls. Who else was underage? All of them. But those girls brought other girls too. Oficialmente, dizem que a morte de Jeffrey foi suicídio. Mas até agora, a galera cria teorias do que poderia ter acontecido, né? Sei lá, vai que um dia a verdade aparece. Até hoje eles sabem que aquela morte foi forjada. Inclusive tem, né, o meme Epstein didn't kill himself, né? E você acredita que tenha sido mesmo um suicídio? Ou que, de fato, ele poderia acabar entregando muitas pessoas e aí deram um jeitinho, né? Comenta aqui embaixo o que você acha desse caso. Enfim, esse caso tem muito mais reviravolta, ele é muito maior, tem muito mais embrolhos que a gente poderia, talvez, abordar até num vídeo mais especial, mais longo, né? Então, se vocês apoiarem, isso aqui foi só pra pincelar um pouco mesmo da história dele. Beleza? A gente tá tendo 2 vídeos por dia no canal, meio-dia e às 18. Me manda sugestão de vídeo lá no Instagram, @o Marcelo Milos. A gente se vê mais tarde. Falou!